A paz, irmã Nina. Só estou aguardando mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar na live. A paz. A paz. A paz, Aninha. A paz, Marli. Muito séria. A paz, Nancy. A paz, Gabi. Hoje é seu aniversário, né? Que Deus te abençoe. Que Ele te surpreenda com muitas bênçãos, com muitas vitórias, com muitas conquistas. Que Ele abra as portas do céu para você. Paz, pastora Célia. Boa tarde, Dani. Estou em Nova York, confinada total em casa. Misericórdia, nós estamos orando, Dani. Dani Garcia, nós estamos clamando. Aqui na Ramá nós estamos fazendo um relógio de oração. 24 horas de oração pelo Brasil e pelas nações. Para que Deus tenha misericórdia e toque poderosamente a vida das pessoas e livre dessa enfermidade. A paz, Nathalie. A paz, Karine. Paz, Carmen. Glória a Deus. Nós estamos seguros no amor de Deus, não é? A paz. Catinha. Dá um beijo na Nancy, na sua mãe. Muitas saudades, viu, irmãos, de vocês. Irmãs, né? E o som, tá bom aí pra vocês? A paz, Celina. Saudades, viu? Que você possa estar ouvindo esse louvor, que você possa receber sobre a sua vida esse amor de Jesus, que nada vai nos separar do amor de Cristo.
Paz, pastora Sônia. Muitas saudades de todos vocês. Jesus começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele vai terminar. Ele vai concluir essa boa obra. Na verdade, Ele está trabalhando em nós. Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa tarde, uma palavra muito especial, que o Senhor tratou ao meu coração ontem de manhã, e eu fiquei muito grata a Jesus, porque foi também uma palavra para mim. Foi uma palavra me dando uma direção de como eu deveria orar por algumas situações, inclusive que tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo, né? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. É uma palavra muito conhecida nossa, né? Uma palavra que a gente ouve na igreja. De vez em quando alguém traz uma mensagem dentro desse texto. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer sim ministrar o nosso coração dentro desta palavra. Então você que está com a sua Bíblia aí, abre em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Pastora Célia gosta muito desse texto, né, pastora Célia? E paz, pastora Ruth. Paz, Dani, da Priscila, Dani Quirino. Aleluias. Está aí em 2 Reis, capítulo 4, o título da minha Bíblia diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Será que nós estamos precisando que esse azeite seja multiplicado? Esse é o tempo. É tempo de milagre. É tempo de maravilhas. Quando as situações são mais adversas, é o momento oportuno para Deus operar. Porque para Deus não tem momento de adversidade, não tem tempo de dificuldade. Ele está acima de todas essas coisas. Então vamos ler, né? Eu quero ler primeiro o capítulo todo, os 7 versículos primeiros, e depois eu quero compartilhar aquilo que Deus tratou ao meu coração. Diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas. Eu vou ler de novo o verso 3. Então disse ele: Vai, pede emprestado. Só um minutinho, irmãos. Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Uma palavra muito conhecida, né? Uma palavra, eu particularmente tenho um amor especial por essa palavra, porque eu creio que ela é uma palavra que quando ela vem de encontro ao nosso coração, quando Deus usa um pregador, um ministro para ministrar esta palavra, esse texto, eu entendo que Deus está nos dando uma palavra de multiplicação, uma palavra de milagres para a nossa vida e para a situação que a gente está vivendo. Então eu entendo que se Deus está enviando essa palavra nessa tarde, para mim, para você que está assistindo, é porque Ele quer ministrar nas nossas vidas o milagre da multiplicação. Ele quer ministrar sobre nós algo novo, que só Deus pode fazer. A paz, Helenice, paz, Milene.
E eu queria falar, dentro dessa questão de milagre, dentro dessa questão de multiplicação, eu gostaria de falar sobre relacionamentos, sobre 3 tipos de relacionamentos que a gente vê nesse texto. O primeiro tipo de relacionamento, e eu creio que é o padrão de relacionamento que nós precisamos ter, com esse relacionamento nós aprendemos a lidar com as outras pessoas, é o relacionamento do homem com Deus. A gente vê que essa mulher, ela fala para Eliseu o quê? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Dizem alguns estudiosos que o marido dessa mulher era Obadias. Obadias foi um servo do Senhor, claro que tem outros Obadias na Bíblia, mas esse Obadias que eu estou querendo citar é o Obadias que era mordomo do Acabe. Lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 3, começa a contar a história desse Obadias também, juntamente com a história de Elias e a história terrível de Acabe e Jezabel. E diz que esse homem que servia a Acabe na casa dele, vivia sob o teto de Jezabel, ele era um servo que temia muito ao Senhor e era um servo que ousou proteger 100 profetas. Ele escondeu 100 profetas, 50 em cada lugar, em lugares diferentes, e ele mantinha esses 100 profetas com pão e água. Você pensa num tempo de crise, num tempo de ameaça de morte, porque ele poderia morrer, toda a casa dele poderia morrer. Ele ousou, ele creu, foi um homem de fé, creu na inspiração que Deus trouxe ao coração dele, de que ele deveria fazer aquilo, e ele escondeu aqueles homens e manteve aqueles homens a pão e água. A gente sabe que no período de Acabe, da história dele, que Elias profetizou uma grande seca, e houve uma grande seca. Então muitas pessoas morreram de fome, muitas pessoas não tinham o alimento. Tudo que plantava não produzia. Mas Obadias, ele ousou crer em Deus, ele não temeu as ameaças, e ele foi de encontro àquilo que estava no coração do Pai e protegeu aqueles 100 profetas. E não é diferente dos nossos dias. Eu queria trazer para você também essa questão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vou aumentar o meu áudio aqui, Marta, porque acho que está todo mundo ouvindo. Acho que só você não está ouvindo. Nesse tempo de crise, irmãos, nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão passando necessidade. Nós precisamos nos atentar com aqueles que não têm o que comer. E, se for necessário, dividir o que nós temos com aqueles que não têm. Eu sei que a ordem é para nós ficarmos em casa, né, para a gente se preservar. E eu concordo que nós devemos guardar isso. Mas nós não podemos esquecer que ainda há no nosso meio pessoas que estão precisando. Então nós precisamos ter fé que Deus vai nos proteger. E abrir nosso coração também para abençoar aqueles que estão em situações mais difíceis do que a nossa. Porque se Obadias olhasse para ele mesmo, olhasse para a casa dele, para os filhos dele, talvez ele tivesse se fechado para aquilo que Deus queria fazer. A paz, pastor Sérgio. Mas ele não fez isso. Mesmo estando debaixo do mesmo teto que Jezabel, Obadias se manteve leal diante do Senhor. Obadias se manteve firme diante do Senhor. E é isso que eu quero te dizer. Você vê que esse Obadias, o marido da viúva, ele tinha uma dívida, que ele morreu e essa dívida ficou para a esposa. E depois os filhos dele estavam sendo ameaçados a ser levados como escravo. E o que aconteceu? Essa mulher, ela lembrava que o marido dela era temente ao Senhor. E ela foi procurar quem? Ela foi procurar o homem de Deus. Ela foi procurar o servo do Senhor. E falou para ele, você lembra que o meu marido temia ao Senhor? É vindo o credor que vai levar os meus filhos. E naquele momento, o profeta disse para ela, me diz o que você tem na sua casa. Voltando a falar de relacionamento, você vê que a crise não impediu que Obadias fosse obediente ao Senhor. A crise não impediu
que Obadias obedecesse a Deus e se mantivesse como um servo leal e fiel diante do Senhor. As crises, eu já falei da outra vez que eu gravei a live aqui, que as crises não têm poder de nos afastar de Deus. Pelo contrário, elas deveriam nos aproximar de Deus. Esse é o propósito. Você vê que na Bíblia a gente vê muitas histórias de tempos difíceis, tempos de crise. Não é diferente de nós. Mas o relacionamento de Obadias se manteve leal diante do Senhor. Ele tinha crédito diante de Deus. Tanto é que quando a esposa dele procura o profeta fala: o que eu posso fazer por você? E naquele exato momento já vem a segunda pergunta: o que você tem na sua casa? Isso muitas vezes acontece conosco, alguém vem pedir ajuda, vem pedir um socorro, uma palavra, um conselho. No primeiro momento a gente não sabe o que fazer, mas logo em seguida o Espírito Santo nos dá uma direção. O que você tem na sua casa? E foi exatamente o que o profeta falou para ela. E o que ela tinha era exatamente um símbolo das coisas espirituais. Ela tinha em casa uma botija de azeite. A gente sabe que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. O azeite simboliza a unção. Nós sabemos que no Velho Testamento somente os reis e os sacerdotes eram ungidos. Não se ungia as pessoas como nós ungimos hoje. Com a nova aliança foi nos dado autoridade, unção e também autorização para ungir os enfermos. E nós percebemos ali que o que aconteceu? Ela tinha o que simbolizava a unção, que era o azeite. Nós vemos que o relacionamento de Obadias com Deus foi capaz de socorrer a família dele num tempo de necessidade. Será que o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, é capaz de socorrer a nossa família em tempos de crise? Será que nós temos crédito diante do Senhor? Temos lá um crédito que vai ser liberado sobre nós ou sobre os nossos descendentes por causa daquilo que fizemos ou servimos ao Senhor? A palavra do Senhor diz em Êxodo 20, se eu não me engano, no verso 6, que o Senhor abençoa 1000 gerações daqueles que o amam. Há uma porção de bênção esperando para ser derramada sobre os nossos descendentes, por causa da nossa semeadura, por causa das sementes que nós temos lançado diante de Deus, através de orações, de intercessões, através de socorro que nós prestamos aos nossos irmãos. Que você não se canse de lançar a semente, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem plantar, ele também vai semear. Que o seu relacionamento com Deus não seja abalado no meio dessa crise, no meio dessa tempestade, mas que você se mantenha firme diante do Senhor. O segundo tipo de relacionamento, a gente pode perceber dentro desse texto, aqui no verso 3, diz assim: então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Eu já falei isso outras vezes e vou falar de novo. O crente tem que saber se relacionar com as pessoas dessa terra. Os crentes têm que ser bons vizinhos. Será que você poderia bater na porta do teu vizinho agora e pedir emprestado alguma coisa para ele? Ou se você ousar bater na porta dele, ele vai fechar a porta com raiva de você porque você é um mau vizinho? Querido, se essa mulher não fosse querida, se ela não fosse considerada ali no bairro dela, na vizinhança dela, as vizinhas não teriam emprestado nenhuma vasilha para ela. Mas as vizinhas se comoveram e emprestaram as vasilhas para ela. Então eu e você precisamos entender que a gente precisa se relacionar bem com as pessoas dessa terra. A Bíblia também diz, se eu não me engano é Provérbios 27, vou achar aqui na minha colinha, que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27, 10. Muitas vezes você tem até uma família grande que poderia te socorrer, mas eles estão muito longe. Mas quem está perto de você? São os teus vizinhos. Seja agradável com a tua vizinhança, seja um bom vizinho.
Sabe? Porque no dia da necessidade, eles podem te socorrer te emprestando as vasilhas. Tem pessoas que não conseguem se relacionar bem. Amado, a nossa fé, ela não deve ser uma fé que traz divisão, que traz separação entre as pessoas. Nesse tempo de crise, quantas pessoas na sua vizinhança estão precisando de ajuda? Quantos enfermos? Nós não podemos sair de casa, mas nós podemos orar. Nós podemos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Oi, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou aqui, o que você precisar, conta comigo. Amados, o que vai mostrar para o mundo que nós somos diferentes? O que vai mostrar para o mundo que nós somos diferentes é o amor. Jesus falou isso. Eles saberão quem vocês são pelo amor. Sabe? É que nós não podemos sair de casa, mas nós podemos usar nosso celular e mandar mensagem para os nossos vizinhos. Porque se a gente pudesse sair de casa, talvez fosse o momento de bater na porta. Olha, eu moro aqui do lado, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Eu estava pensando hoje, à tarde, antes de entrar na live, pensei, ai, que vontade de fazer uma visita para alguém, que vontade de tomar um café da tarde com alguém, mas é até uma afronta você sair de casa e visitar alguém, não é? Eu fiquei pensando, nossa, se alguém chegar aqui no portão, eu vou me assustar, falar, ai meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você não podia estar aqui. São tempos difíceis, mas isso não pode impedir que a gente socorra, que a gente se disponha a ajudar, que a gente ore. Isso tudo depende do tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. Sabe, se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa disponível, se você está atento à necessidade dos outros. Então que você guarde isso no seu coração. E o terceiro tipo de relacionamento que eu quero falar nessa tarde é o relacionamento familiar. A pastora Célia falou disso ontem. E Deus também já estava tratando no meu coração acerca disso. Eu gosto muito desse texto quando ele diz assim no verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Amados, se tem um lugar onde a gente é tratado, onde a gente é quebrado, onde a gente é moído, são nos relacionamentos familiares. Não é? Porque ninguém nos conhece mais do que a nossa família. Ninguém sabe como exatamente nós somos, como a nossa família. E esse é um tempo de estar recluso com a família. É tempo de estar em casa. Esse é um tempo de estar se relacionando com os nossos familiares. Mas se relacionando não é só no bom dia, boa tarde, boa noite. É um relacionamento profundo. Deus quer trazer restauração. Eu me lembro de Malaquias capítulo 4, se eu não me engano, é verso 4, do 5 ao 6. Isso mesmo. Que o Senhor fala assim. Eu quero abrir lá e quero ler esse texto, porque eu fiquei muito impressionada quando Deus tratava esse texto ao meu coração enquanto meditava nessa palavra. Diz assim, olha: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós sabemos que o Espírito que estava sobre o profeta Elias estava sobre Jesus, estava sobre João Batista, está sobre a igreja hoje, está sobre mim, está sobre você. E é esse Espírito que vai restaurar os relacionamentos familiares. Ele está trabalhando dentro das famílias para que haja cura nos relacionamentos. Cura entre marido e mulher, cura entre pais e filhos, entre mães e filhas. As correrias do dia a dia fazem os nossos relacionamentos familiares ficarem relacionamentos superficiais, relacionamentos que não têm conexão. É bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como você vai? Só fica nisso. Não tem conversas profundas, não tem acertos, não tem ajustes, não tem tratamento, não tem cura.
Nós percebemos que o azeite foi derramado dentro da própria casa. O milagre da multiplicação do azeite foi feito dentro da casa. Eles foram os primeiros a experimentar esse azeite, essa multiplicação, essa unção. E os primeiros a experimentar essa unção fresca que Deus está derramando sobre as famílias somos nós. A gente percebe pelo texto que o profeta fala para ela: e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. O teu azeite. O teu azeite está dentro de você. Na vida dos teus filhos tem azeite de Deus. Na vida do teu esposo tem azeite de Deus. Na vida da tua esposa tem azeite de Deus. E Deus quer multiplicar esse azeite. Mas para que isso aconteça, precisa haver cura nesses relacionamentos. Precisa haver retratação, pedidos de perdão, acertos, conversas profundas, assuntos tratados de coisas que não se fala há muito tempo, situações mal resolvidas. Precisa haver esse ajuste dentro das famílias, para que esse azeite multiplique, para que o Senhor venha e não fira a terra e as famílias se percam. Me fala esse texto de Malaquias: e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Será que isso não tem nada a ver com os dias que nós estamos vivendo? Amado, se Jesus chegar agora, se nosso coração está pronto, nós vamos com Ele. Nós não precisamos ficar debatendo teologia, o que um pensa, o que o outro pensa. Não é esse o momento. O momento é momento de ajuste, é momento de acerto, é momento de pedir perdão, de ser humilde dentro de casa, para que haja um tempo de paz dentro das nossas casas. Lá fora está acontecendo a maior crise. Lá fora o mundo está caindo, as pessoas estão desesperadas. Mas dentro das nossas casas tem que ter paz, porque tem unção. Porque nós somos a habitação do Deus vivo e a palavra do Senhor diz que nós somos o templo. E Jesus é o príncipe da paz. Então tem que haver paz dentro das nossas casas. Eu pensava acerca disso ontem. E eu pensava assim: Senhor, que difícil deve estar sendo para as famílias desajustadas, para as famílias que não há paz, onde não há cuidado, onde não se cuida um do outro. Que difícil que deve estar sendo suportar uns aos outros. Dê glórias a Jesus, porque a tua família é uma família de paz. Dê glórias a Deus, porque vocês se entendem. Tem conflitos? Tem conflito, porque no excesso do relacionamento vai acontecer conflito. Mas também haverá paz, também haverá alegria, também haverá unção de multiplicação dentro da sua casa. Essa multiplicação, ela serve para o suprimento, como foi no caso dela. Ela pagou a dívida dela com esse azeite que foi multiplicado. Ela viveu do resto daquela venda de azeite. Então essa multiplicação, essa unção de multiplicação vem para o suprimento físico necessário para as nossas famílias. Mas vem também com uma unção de cura, de restauração dentro das nossas casas, onde nós podemos olhar nos olhos um do outro e dizer: eu te amo. Onde nós podemos olhar nos olhos um do outro e dizer assim: eu preciso de você, eu preciso de você, eu amo você, vamos orar juntos. Tem um louvor bem antigo que a gente cantava, acho que alguns vão lembrar. Se estás em paz com teu irmão, diga shalom. Se podes olhar em teus olhos, diga shalom. Tem outra partinha que é um pouquinho diferente. Se podes olhar em seus olhos, sem nenhum rubor. Minha voz tá horrível, mas é verdade. Se você pode olhar nos olhos do teu irmão e dizer a paz, sem ficar vermelho, sem ficar constrangido, sem ficar envergonhado, querido, é porque tem paz no seu coração.
Mas se você não pode, é porque tem alguma coisa que precisa ser acertado. É porque tem alguma coisa que precisa ser resolvido. E esse é o tempo. Eu não estou falando disso como uma ameaça. Ah, Jesus vai chegar e você vai ficar. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que esse é o tempo oportuno de restauração. Esse é o tempo oportuno de cura e de milagres. Amado, como nós vamos sair dessa crise? Como vai ser a igreja depois dessa situação? Como serão nossos cultos? Como será o Brasil depois disso? Mas se essa restauração que o Senhor quer fazer realmente acontecer dentro das nossas casas, nós vamos ser uma igreja diferente. Nós vamos ser uma sociedade diferente. Nós vamos ser um Brasil diferente. Essa é a oportunidade de Deus. Não deixa passar esse tempo. Deixa o azeite multiplicar dentro da sua casa. Pega o seu parente, seu familiar que está aí com você, dê as mãos, orem juntos, adorem juntos, compartilhem uma palavra, leiam uma palavra juntos. Deixe esse azeite multiplicar, ele só vai multiplicar quando você se apresentar diante de Deus, você e a sua casa, reconhecendo que vocês precisam dele. Essa mulher foi procurar o profeta Eliseu porque ela precisou dele. Se ela não precisasse, ela não teria procurado ele. Ela continuaria levando a vida dela se a situação não chegasse ao extremo. Se não chegasse o credor para vir cobrar a dívida, ela continuaria na fé dela, seguindo a vida dela, trabalhando, mantendo os filhos dela. Mas a situação chegou num extremo tão grande que ela recorreu ao homem de Deus. Queridos, nós não precisamos que a situação chegue ao extremo para nós recorrermos a Jesus. Amado, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo a situação do Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as nações, como as pessoas estão sofrendo. Antes que a coisa fique mais grave do que já está. Busque o Senhor. Busque em família. Busque dentro da sua casa. Ore por vocês. Ore pelo Brasil, ore pelas nações, ore pela Espanha, ore pela Itália, pelos Estados Unidos, ore pela África. Quando a gente vê as notícias é de ficar apavorado, mas nós temos para onde recorrer. Nós temos um Deus vivo que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. Então eu e você podemos buscar esse Deus. É tempo de buscar o Senhor. Que você se permita que esse azeite seja multiplicado dentro da tua casa. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar é que aqueles meninos, eu não sei qual é a idade deles, e a Bíblia não conta qual é a idade dos filhos dessa viúva, mas eles ficaram marcados por aquele milagre. Eles ficaram marcados pelo que Deus fez dentro da casa deles. Queridos, mais uma vez eu vou falar isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que ouvem e que têm filhos. Querido, não importa a idade dos seus filhos, não importa se eles são pequenos, ou se são jovens, ou eles são maduros, a sua fé de crer que essa multiplicação de azeite vai acontecer dentro da sua casa, vai marcar o coração deles, porque lá na frente eles vão se lembrar desse dia e eles vão lembrar do que Deus fez e como Deus livrou, como Deus guardou, como Deus protegeu. Hoje está sobre nós essa responsabilidade, principalmente sobre nós, pai e mãe, de trazer essa fé para dentro das nossas casas, de não ficar desesperado achando que está tudo perdido, porque não está tudo perdido. Deus tem o controle de tudo, mas precisa haver sobre a tua vida uma palavra de vida sendo liberada sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, incentivando eles a crer que Deus fará o impossível, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para isso, eu e você precisamos crer. Por isso, chama a existência sobre a tua casa o que não existe. Permita que o milagre da multiplicação aconteça dentro da sua casa
e principalmente nos seus relacionamentos. Quanto mais vasos vazios, mais unção será liberada. Se eu e você entendermos que nós somos os vasos e que nós precisamos mais ainda de Deus, Ele vai poder derramar mais unção sobre nós. Mas se nós já acharmos que estamos bem, que nós estamos satisfeitos com o que nós temos, não tem lugar para Deus derramar mais. Não tem lugar para o Espírito derramar mais unção. Então que nessa tarde, queridos, sabe, como família, como os filhos de Deus que nós somos, que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor e a nossa família, para que essa multiplicação venha acontecer, para que os nossos relacionamentos estejam em ordem, alinhados com a vontade de Deus. Amém? Eu quero estar orando por você nessa tarde. Eu quero estar orando pela sua casa, porque quando Deus tratou essa palavra ao meu coração ontem de manhãzinha, eu orei essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. E é exatamente isso que eu quero fazer nessa tarde com você. Se você pode, fecha os teus olhos aí, onde você está. E que o Senhor possa visitar o teu coração em primeiro lugar. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor visite o coração do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que o Senhor traga a luz da tua doce presença sobre a mente dele ou a mente dela, iluminando as verdades da tua palavra na vida dos meus irmãos, para que eles possam reconhecer que precisam do Senhor. E se houver área, Senhor Deus, em que precisa ser tratada uma restauração, uma cura nos relacionamentos, que esse teu servo, que essa tua serva, Senhor Deus, possa se dispor a fazer isso. Que o teu Espírito ajude para que haja cura nos relacionamentos familiares. Que haja cura, Senhor, nos relacionamentos dos seus servos com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus parentes. E que haja cura nos relacionamentos dos teus filhos com o Senhor. Em primeiro lugar com o Senhor. Se os seus filhos se afastaram, se os seus filhos ficaram indiferentes por causa das lutas, por causa das guerras, eles ficaram frios espiritualmente, que o Senhor restaure esse relacionamento nessa tarde, que haja um tempo de quebrantamento diante do Senhor, de arrependimento, para que o relacionamento dos teus servos contigo seja restaurado, no nome de Jesus. Pai, que essa obra de restauração esteja guardada nos nossos corações, marcada nas nossas vidas, para que a gente esteja pronto para essa restauração. Com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, Senhor. Porque a tua palavra diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os da sua casa? Pai, no nome de Jesus, trabalhe nos relacionamentos familiares, que haja cura, que haja restauração, que haja milagres de multiplicação, seja na vida financeira. Senhor, nós vamos precisar desse milagre, porque olha a situação da nossa nação, Senhor, quando essa crise passar, como é que nós vamos estar? Mas, Senhor, nós olhamos para Ti, nós não olhamos para as circunstâncias e nós cremos que o Senhor vai fazer milagres criativos no meio do Teu povo. Que o Teu povo, Senhor, vai ser suprido, porque o Senhor não vai permitir que falte nada. Eles vão conseguir, Senhor Deus, cumprir os seus compromissos, aqueles que têm funcionários, que têm responsabilidade com pagamento de aluguel do imóvel onde eles trabalham. Meu Deus, que o Senhor venha suprir essas necessidades, que esse azeite venha multiplicar na vida deles. Pai, é um azeite que ela já tinha, porque o profeta disse para ela: pega o teu azeite, que esse irmão, que essa irmã pegue o azeite que o Senhor deu a ele, seja a vida profissional, seja, Senhor Deus, o talento, Deus, que ele tem, que ela usa, Senhor, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Que o Senhor multiplique nas mãos dos teus servos. Aquele que é empregado, Senhor, que é submisso a uma chefia, que o Senhor alcance esse lugar, não permita que eles sejam demitidos, mas dá estratégia, Senhor Deus, para esse patrão, para ele manter os funcionários dele, Deus querido, e mantê-los empregados e também fazer os pagamentos que ele precisa fazer. Senhor, nós olhamos para Ti, nós confiamos em Ti, porque Tu és um Deus de milagres, de maravilhas.
filhos. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há sombra de variação no Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Age poderosamente na vida dos teus filhos, Deus. Alcança poderosamente a nossa nação. Dá sabedoria para a nossa liderança. Dá sabedoria, Deus, para o presidente. Dá sabedoria para os deputados, vereadores, senadores. Que todo espírito de divisão que tenha atuado no meio deles seja repreendido em nome de Jesus. Pai, que haja concordância naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam, que eles tenham uma só voz, ainda que tem tantos pensamentos diferentes, são tantas vozes, com tantas opiniões, mas Deus, que eles cheguem num consenso do que é melhor para o nosso país. Guarda poderosamente o nosso Brasil, não deixa que o caos venha se instalar nessa nação. Meu Deus, socorre, Pai querido, porque se eles prosperarem, nós prosperamos também. Se eles forem dirigidos por Ti, nós somos dirigidos por Ti. Meu Deus, nos ajuda, porque deles vêm os comandos, deles vêm as direções. Nos socorre, não nos deixe à mercê, Senhor Deus, da ignorância espiritual. Não nos deixe à mercê, Senhor Deus, das decisões erradas. Em nome de Jesus, nos socorre, Senhor. Alcança as nações, alcança esses países onde essa enfermidade tem atuado. Meu Deus, põe um bloqueio, faz esse vírus secar, faz ele sumir em nome de Jesus. Que haja cura nas nações, Senhor, mas que antes de tudo as nações reconheçam que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, que eles entendam que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que só há salvação no Teu nome, Jesus. Pai querido, que todo impedimento que tem se levantado para que o Teu nome seja exaltado nessa situação caia por terra em nome de Jesus. Que as nações reconheçam que só o Senhor é Deus, que elas se dobrem diante de Ti para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus, querido, que você guarde essa palavra no teu coração, que você compartilhe essa palavra. Ela pode ser um instrumento de Deus para tocar no coração daquela pessoa que está tão desesperada, que não vê uma saída para esse tempo. Que o Senhor ministre ao teu coração ainda, que você medite, que você leia de novo esses textos e que Deus fale com você poderosamente. Hoje à tarde, hoje à noitinha, né, às 18 horas, nós teremos mais uma live. A pastora Helenice vai estar compartilhando uma palavra, que você possa entrar, que você possa participar e compartilhar. Irmãos, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Não é demais você estar ouvindo mais uma palavra. Não é muito. Sabe por quê? Porque cada palavra que você ouve, mais fé é colocada no seu coração, mais fé você vai recebendo e mais do Espírito de Deus e da vida de Jesus vai sendo ministrado sobre a tua vida. Então que você possa estar compartilhando com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os teus parentes as lives, para que as pessoas recebam da parte de Deus uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é a nossa chance de estar compartilhando. Amém? Quero agradecer aos irmãos, né, que estão aí online, que ficam mandando as mensagens. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Muitas saudades, Helenice, né, a Carminha, Deus abençoe, a Kátia, a pastora Sônia, Celina, a pastora Célia. Que Deus abençoe você, que você tenha uma tarde abençoada e que depois você venha contar os testemunhos do que o Senhor fez através dessa palavra no teu coração, tá bom? Um abraço bem forte em vocês e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.